Boa tarde, gente. E aí, como é que vocês estão? Quarta-feira, aula de história, né? Uma das melhores aulas pra gente que a gente tem na semana. Olha só, na aula passada nós trabalhamos um pouco sobre a cana-de-açúcar, né? Como é que ela era plantada, por quem era plantada, né? Também trabalhamos algumas técnicas, não foi isso? E hoje a gente vai falar de uma outra atividade econômica muito recorrente no Brasil no século XIX, que é o café. Então, pessoal, vocês abrirão aí na página 31 do livro de vocês, da disciplina de História, que tem como título Café, Ouro Verde do Brasil. Vamos saber por que o café era o ouro verde do Brasil? Olha só, então antes da gente fazer uma leitura acompanhada, no século XIX, como eu tinha dito anteriormente, o café se tornou o produto, vamos dizer assim, agrícola mais cultivado do Brasil. Portanto, ela se tornou a atividade econômica mais recorrente aqui no Brasil, tá certo? Diferentemente do século XVIII, que a gente tinha aí a cana-de-açúcar, tá certo? Então, o eixo do poder econômico, que antes estava no Nordeste, né, no litoral nordestino, com a cana-de-açúcar, ele veio para onde? Para o sul do país, né, para o sudeste do país. Então, as atividades econômicas relacionadas ao café se implantaram no sudeste do país, tá certo? Então, professora, e em relação à plantação do café? A gente não aprendeu na aula passada como é que era plantada a cana-de-açúcar, o que era necessário. Então, hoje a gente vai aprender como era plantado o café. Então, pessoal, assim como acontecia com o cultivo da cana-de-açúcar, né? Os grãos de café, eles eram produzidos também em latifúndios monocultores. Que são isso, professora? Lembra que eu falei que um latifúndio monocultor é uma propriedade agrícola, né? Onde se explora recursos. Lembra que eu falei que eles exploravam sem ter noção de como deixar aquela terra fertilizada, né? Utilizava-se um local e já ia-se para outro quando aquela terra já não servia mais para o plantio. Então acontecia muito as plantações de café em latifúndios monocultores, né, onde a gente tinha um único dono, tendo em vista o mercado externo, né, a Europa principalmente. Então, outra característica, gente, que o café tem em comum com a cana-de-açúcar diz respeito à devastação das florestas para o cultivo desses produtos. Então, como é que acontecia? Multiplicava-se ali as fazendas cafeeiras, né? Que ocorreu lá primeiramente no Vale da Paraíba, Fluminense, avançando depois em direção ao território paulista. Então, veio aos poucos para o Sudeste. Outra frente, ela caminhou ali na direção às terras mineiras e capixabas, e nesse último caso, tratou-se, contudo, de um processo lento que só se consolidou aí por volta de 1850. Ah, professora, e como é que essas florestas eram devastadas? A lavoura, gente, ela devorava florestas inteiras. Ou seja, implantou-se ali aquela técnica que a gente trabalhou. Vamos ver quem é que lembra o nome? Que era a coivara. Quem quiser saber mais do que é a coivara, é só abrir o livro na página 28. Então, o que é que acontecia? Queimava-se a vegetação daquela floresta nativa, daquela mata nativa, né? E utilizava-se as cinzas, né? Então, aí cortava-se árvores, queimava-se árvores, e tem tudo direitinho aqui, tá certo? Como é que acontecia. Então, as cinzas resultantes da queimada eram usadas para adubar o solo, iniciando-se assim o plantio de alimentos. Então, várias florestas eram devastadas com essas queimadas, né? Vamos lá. Então, após a destruição da mata com essa técnica, o café era plantado na clareira enegrecida pelo fogo. Então, pessoal, vamos observar as fotografias da página 30. Todo mundo acompanhando com o livro na mão, tá certo? Então, ó, elas retratam aí alguns momentos da produção e da exportação do café, né? Quais são os processos? Lembra que eu falei quais os processos da cana-de-açúcar? Aí a gente tem aqui nas imagens a colheita, como era feita, a secagem e o transporte do café. Então, pessoal, no início das plantações,
de café era usada a mão de obra escravizada, bem como na cana-de-açúcar, né? Na cana-de-açúcar utilizava-se muito a mão de obra escravizada. Mas né, no café tem um diferencial, porque no finalzinho do século XIX, muitos imigrantes europeus e asiáticos eles foram incentivados a vir para o sudeste do nosso país e foram encaminhados para trabalhar nas lavouras cafeeiras. Então, podemos dizer aí que era utilizada sim a mão de obra escrava, mas logo no final do século XIX vieram esses europeus e asiáticos trabalhar nas lavouras de café, tá certo? Então, vamos acompanhar aí a página 30. Na página 30, tem um textinho pequenininho que diz assim: a partir de 1530, a agricultura começou a ser praticada pelos portugueses no território brasileiro. Eles iniciaram o plantio da cana-de-açúcar em áreas do litoral. Lembra que a gente trabalhou na aula passada? No Nordeste e no Sudeste do país. Contudo, para cultivar cana-de-açúcar, era preciso uma grande área de terra. Gente, eu estou no texto da cana-de-açúcar. É o do café, desculpem. Por isso que eu achei estranho. Só falando do açúcar, página 31. Café, o ouro verde do Brasil. Gente, depois de 3 anos, tá certo? Dessas datas que a gente tem, os cafezais, eles começaram a dar frutos, certo? Então, quando se plantava o café, com 3 anos eles começavam a dar fruto, eles eram colhidos pela mão de obra escrava e mais tarde os imigrantes europeus e asiáticos vieram trabalhar nessas fazendas, tá certo? Olha só, página 31 diz assim: antes cultivado apenas em roças, há mais de 200 anos, o café passou a ser plantado em grandes fazendas e para isso muitas florestas também foram devastadas. O cultivo desse produto se desenvolveu principalmente nos estados da região sudeste, Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Atualmente, o café é consumido em muitas partes do mundo, mas no Brasil começou a ser produzido em sua maioria para ser vendido para a Europa. Desde então, o Brasil se tornou um dos países que mais produzem café no mundo. Então, aqui a gente tem as etapas de produção do café realizadas antigamente, tá? Então, a gente tem aí a colheita do café, né, pela mão de obra escrava, a limpeza desse café por meio de peneiras, na segunda imagem. Na terceira imagem, a gente tem essa secagem ao sol, tá certo? E na quarta, a gente tem o ensacamento e transporte de navios para a Europa. Então, essa última etapa é a etapa de transporte, né? Onde se vendiam o café. Então, por muito tempo, o café foi a atividade econômica vindoura do Brasil. Por isso que ela é chamada de ouro verde do Brasil. Então, ela foi uma das principais atividades econômicas do nosso país. Vocês responderão o resto das questões da página 32, no tópico Eu Faço Parte da História. Questão 1 e 2 tem esse textinho pequenininho também, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!